comentarista político Caio Coppola, conhecido por posições conservadoras e polêmicas em debates públicos, foi contratado pelo SBT News. A chegada de Coppola ao canal amplia a presença de vozes ideologicamente alinhadas à direita na emissora. Será que foi para agradar os bolsonaristas depois do polêmico lançamento? Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Eu acho que polêmico não é exatamente a palavra que eu usaria para caracterizar o Caio Coppola, né? É Realmente. reacionário, sabe? Conservador, bolsonarista. Bolsonarista, assim, são muitas outras palavras. Verdade. Eu acho que a pergunta e a resposta é exatamente isso aqui, ó. Contrataram Caio Coppola. Tá feliz agora, Zezé? Porque a gente lembra o que aconteceu quando o SBT, no seu lançamento, chamou autoridades do Brasil, autoridades brasileiras. Isso não quer dizer chamar o Flávio Bolsonaro, chamar a Michele Bolsonaro, ou até o próprio Bolsonaro que está preso, então ele não iria, né? Significa chamar o presidente da República, ministro do STF, pessoas que têm cargos ali efetivos, né? Além do governador de São Paulo, o prefeito de São Paulo, que é a cidade que está sediando ali a emissora. Então, assim, é o básico que foi feito pelo SBT e incomodou muitos bolsonaristas. E agora, Sofia, isso está sendo visto como a contratação do Caio Coppola como uma forma de se reaproximar do SBT se redimir junto a uma base ali eleitoral dos Bolsonaros, né, da família Bolsonaro, dos conservadores, dessa galera que, de fato, tende a ser mais da extrema-direita. Vou te pedir, por favor, Sofia, para trazer a primeira matéria do Terra. Eu já gostei da matéria do Terra porque ela fala o SBT surpreende ao contratar a ex-CNN, né, o Caio Coppola, né, o polêmico comentarista político. Foi daí que eu tirei polêmico. Adoro polêmico, né? Porque polêmico significa muitas coisas. Ex-CNN, e a Significa gente não. tudo e nada ao mesmo tempo. Exatamente. Mas polêmico não dá processo para ninguém, tá tudo certo. Ex-CNN Brasil, conhecido por posições controversas, na verdade, controversas nesse caso seriam ruins mesmo, ou bolsonaristas, né? Enfim. Coppola comandará quadro próprio no Jornal do SBT e no SBT Brasil, prometendo fortes debates e repercussão nas redes. Ou seja, de acordo com a escrita aqui da Juliana Gardesani, o Coppola ele vai para o SBT para ser uma nova Raquel Sherazade. Não é Meu para fazer um Deus. jornalismo bem feito, porque o que significa prometendo fortes debates e repercussão nas redes? Não significa um jornalismo atuante, um jornalismo bem feito, um jornalismo de fonte, significa lacração, é o termo que utilizam, lacração. Não significa muita coisa. A matéria que ainda aponta, né, que o Caio Coppola foi anunciado agora no dia 26 de dezembro pelo SBT, é a contratação do comentarista político, um dos nomes mais comentados e seguidos nas redes sociais nos últimos anos. De fato, aqui só aqui no YouTube, o Coppola ele tem quase 2 milhões de seguidores. Ele já teve passagens pela Jovem Pan, a gente não precisa falar nada, e CNN. Coppola chega à emissora para apresentar o quadro Boletim Coppola, que será exibido de segunda a sexta no Jornal do SBT News e aos sábados no SBT Brasil na TV aberta. Então vamos ter Coppola na TV aberta também, gente. Eu vou deixar meus comentários para depois. Não. A matéria que destaca que só nas redes sociais ele tem mais de 6 mil seguidores, como eu falei aqui no YouTube, quase 2 milhões. Parece que o número de seguidores agora é importante também para você ser contratado pelas emissoras de TV, não necessariamente um trabalho atuante. E um trecho aqui que eu achei interessante é que a matéria aponta que o Coppola tem várias controvérsias. Entre aspas, sua chegada ao SBT é vista por analistas como uma estratégia da emissora para reagir a críticas e pressão política, especialmente após o episódio recente envolvendo bolsonaristas e a visita do presidente Lula do PT e do ministro Alexandre de Moraes à sede do canal no início de dezembro.
Entre suas declarações mais comentadas, Coppola se pronunciou publicamente contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro no mês passado, chamando a decisão de infundada. Se a prisão de Bolsonaro é infundada, imagine aí o que teria fundamentos. Entre aspas, o que o Coppola falou foi um pouco mais abaixo, Sophie. Faltou o ilustre ministro explicar como que um senhor idoso, enfermo, em prisão domiciliar e sob forte vigilância, conseguiria se livrar da sua escolta policial, passar pela multidão e fugir em plena capital nacional. Eu não vou continuar lendo, não, porque é muita baixaria. Por gentileza, Sofia, vamos assistir um trechinho aí do Coppola também levando uma surra, gente. Isso aí foi uma surra. Vamos, Sophie. Para a gente entender quem é o Coppola e o que é que ele vai fazer no SBT. Tinha um projeto de lei leniente, brando, complacente com a criminalidade. O Congresso Nacional, atendendo ao apelo da população, buscou a expertise, a experiência, o know-how, a qualificação técnica de um dos seus melhores quadros em segurança pública do parlamento, que é o capitão Derrite. E isso, obviamente, é uma derrota retumbante para o governo, porque é evidente que, passando o projeto pelas suas mãos, seja qual for o texto final, ele será infinitamente menos brando, menos complacente, menos leniente com a criminalidade do que o projeto original. O recuo de Derrite é uma vitória do governo. Bem-vindo, boa noite. Olá, Juliana, olá, Caio. É evidente que é uma vitória, não só do governo, mas da sociedade brasileira, que reagiu contra a proposta dele. Eu me lembro que desde o primeiro dia que esse tema foi colocado aqui em discussão, e o tema era: é correto tratar organizações criminosas como organizações terroristas? E nós vimos as vozes da extrema-direita defendendo que sim, nós vimos que isso é um erro. É um erro porque é ineficiente, é ineficaz e traz dois problemas. O primeiro era a competência da Polícia Federal, porque a Polícia Federal é quem pode apurar crimes antiterror. E os outros delitos de organização criminosa são, nos termos da Constituição, apurados pelas polícias federal, estaduais, etc. Então isso haveria um imbróglio, porque se eu colocasse organizações criminosas como terroristas, quem ia apurar? Óbvio que isso era um problema. E o segundo era a ofensa à soberania nacional, porque ao enquadrar organizações criminosas como terroristas, eu permitiria intervenções externas aqui por força dos acordos internacionais traçados e, ao mesmo tempo, desestimularia investimentos em cidades, porque isto é o que consta desses acordos internacionais, que tem a presença do crime organizado. É um desastre, seria um desastre. Muito bem. O Derrite, esse grande especialista em segurança pública, resolveu fazer isso. Incorporar o discurso da extrema-direita porque é sua corrente política. Então ele fundiu. Tá bom, né? Porque a gente já sabe que o que Derrite queria fazer era uma jogada extremamente errada, que iria blindar ainda mais o crime, sobretudo o crime organizado, com uma desculpa e permitir que a gente tivesse intervenção militar de países estrangeiros, como os Estados Unidos, que tem todo o interesse em utilizar sua blindagem, seu equipamento militar, paramilitar aqui no país. É isso, é esse tipo de coisa que o Coppola acha que faz total sentido, além de defesa de Bolsonaro. A gente tem tanta coisa, cada discurso do Coppola é de embrulhar o estômago e é de uma desinteligência natural, como fala a Carmen Lúcia para o pensamento da Zambelli, porque é uma tentativa de convencimento de que faz algum sentido o pensamento, a linealidade do pensamento do bolsonarismo. Não tem sentido no que o bolsonarismo fala, a não ser a dinâmica de tentar o poder pelo poder e não pelo bem-estar da população, e não pelos direitos, não pela democracia. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esses discursos. E sim, se o SBT de fato contratou o Coppola para se aproximar da extrema-direita, ele está levantando a bandeirinha do que vai ser a linha editorial mesmo dos seus programas, o que também precisa ser visto com muito cuidado. É isso, Sof. Perfeito, Dai. É assim, aquele comentário que você colocou no comecinho do vídeo sobre como isso aí, está felizes, é isso. Basicamente, a SBT está tentando fazer um aceno para a extrema-direita, porque eles sabem que eles meio que precisam disso. O SBT News
Eu não sei o que a SBT tá querendo fazer o SBT News, pra ser bem sincera. Porque, gente, já tá saturado. Já tem Record News, Globo News, Band News. No YouTube tá cheio de canal de notícia, inclusive a gente. Já tem CNN Brasil, já tem... Aonde que eles acham que tem mais espaço pra isso? Tá, tudo bem. É ano eleitoral. Sendo ano eleitoral, eles vão ter aí um pouco mais de... um pouco mais de espaço, porque ano eleitoral sempre bomba notícias e tal. Mas mesmo assim, eles realmente acham que vão conseguir disputar o público bolsonarista com a Jovem Pan News, com a Record News, sabe? Então eu nem sei o que esses caras estão fazendo, mas enfim. Ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sofia. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.